A reprodução humana assistida, ela pode ser definida como o processo de intervenção do homem no processo de procriação natural, com o objetivo de permitir que pessoas que possuam problema de infertilidade ou esterilidade satisfaçam o desejo de serem pais ou mães. Pode-se conceituar a infertilidade como o processo pelo qual ocorre a fecundação, porém o feto ele não chega a termo. Já a esterilidade é a ausência de concepção em 2 anos. Existem inúmeros fatores que podem causar a esterilidade, como, por exemplo, baixa espermogênese, ausência de ovulação, produção de óvulos resistentes à fertilização, bloqueio das trompas, dentre outros. O médico especialista em reprodução humana irá avaliar os pacientes interessados na reprodução humana assistida e fará uma série de exames para assim se determinar qual a técnica de reprodução humana assistida mais adequada ao caso em questão. Dados do IBGE demonstram que houve um aumento no número de partos gemelares, o que pode estar diretamente ligado ao aumento do número da procura, por técnicas de reprodução assistida. O que é preocupante no Brasil é que as técnicas de reprodução assistida, elas são regulamentadas por resolução do Conselho Federal de Medicina. Não existe uma legislação específica, legislação federal específica para isso. A reprodução humana assistida, ela pode ser homóloga ou heteróloga. Ela é homóloga quando se utiliza o material genético do próprio casal que deseja ter o filho, ou ela é heteróloga quando se utiliza o material genético de um doador. A reprodução assistida ela pode ser realizada em vivo, ou seja, realizada no corpo da própria pessoa que vai gestar aquele bebê. Ela pode ser realizada in vitro, ou seja, pode ser feita em laboratório e depois o embrião é transplantado para o útero da pessoa que vai gerar o bebê, ou pós-mortem, que é a concepção, a utilização do gameta masculino ou feminino para se gerar um bebê após a morte do doador desse gameta. Então, vamos supor, você tem o espermatozoide congelado, um casal congela o espermatozoide do marido, e após o óbito desse marido, a mulher resolve fazer uma inseminação artificial e gerar um bebê a partir desse espermatozoide do falecido marido. Então, isso seria a reprodução assistida pós-mortem. Não só a utilização do espermatozoide, mas pode ocorrer também a utilização do óvulo de uma mulher e essa mulher morreu, utiliza-se o óvulo dessa mulher para se gerar um bebê, ou ainda a utilização do próprio embrião, que está lá congelado e um dos pais ou ambos os pais morreram e se utiliza esse embrião para gerar um bebê. Existe uma diferença conceitual entre fecundação, inseminação e concepção. Então, a fecundação é uma palavra originária do latim fecundatio, que significa fertilizar. Então, a fecundação ocorre na fertilização do óvulo pelo espermatozoide. Ela comporta tanto a fecundação natural quanto a artificial. E a artificial, ela é decorrente da manipulação tanto in vitro quanto in vivo. Já inseminação, a palavra inseminação é oriunda do verbo inseminare, significa a colocação do sêmen ou do óvulo fecundado dentro da mulher. E já a concepção, ela ocorre num momento posterior, ao da fecundação, representando o produto derivado da mistura do material genético dos pais. Existem diversas técnicas de reprodução humana assistida, sendo as principais a inseminação artificial intrauterina,
a fertilização in vitro convencional com transferência intrauterina de embriões, a transferência intratubária de gametas, a transferência intratubária de zigoto e a injeção intracitoplasmática de espermatozoide. A inseminação artificial intrauterina é a mais simples de todas as técnicas e consiste na transferência de um espermatozoide, a transferência de forma artificial com auxílio de um catéter, transfere-se o espermatozoide para dentro do canal genital feminino. Já a fertilização in vitro convencional com a transferência intrauterina de embriões, ela é uma técnica que é feita da seguinte forma. Normalmente é feito o estímulo da ovulação na mulher, ministrando-se hormônios para que a mulher ovule. Esses óvulos, eles são colhidos, eles são fecundados em laboratório, numa placa de Petri, e depois de 24 a 48 horas, o embrião já formado é transferido para o útero da mulher. Nessa técnica, a probabilidade de gestação múltipla é mais elevada do que se fosse na reprodução natural, e também a incidência de aborto espontâneo ela é maior. A transferência intratubária de gametas é uma técnica que consiste na transferência de espermatozoides e oócitos que são previamente captados, são aproximados dentro da tuba uterina, dando margem para que ocorra uma fertilização natural. E então esse tipo de técnica de reprodução assistida é feita dentro do corpo da mulher, então seria uma fertilização in vivo. A transferência intratubária de zigoto é uma técnica de reprodução assistida, na qual se retira o óvulo da mulher. Esse óvulo ele é fecundado dentro da proveta com o sêmen ou do doador ou do companheiro, do marido, e aí esse embrião que está numa fase que possui 2 células, ele é transferido diretamente para a trompa da mulher ao invés de ser colocado no útero. Então, a diferença para a técnica de reprodução assistida convencional é que naquela já possui pelo menos 4 células. E na reprodução convencional, reprodução assistida convencional, além de ter 4 células, o embrião ele é colocado diretamente no útero. E aqui na transferência intratubária de zigoto, ele possui 2 células e é colocado na tuba uterina. Já a injeção intracitoplasmática de espermatozoide é uma técnica que envolve a injeção de um espermatozoide diretamente no citoplasma de um oócito maduro. A professora Adriana Maluf, ao tratar dessa temática, ela ressalta que diversos são os resultados práticos decorrentes do emprego dessas técnicas de reprodução assistida. E esses resultados práticos, eles vão ter uma grande repercussão para o debate bioético. Então, há uma necessidade disso ser regulamentado pelo biodireito. Então, a professora Adriana, ela destaca algumas situações que podem ocorrer, né, advindas da aplicação dessas técnicas de reprodução humana assistida, sendo que essas situações, elas vão aí permear debates bioéticos bastante acalorados. Então, a primeira situação é a seguinte: a fecundação de um óvulo da esposa ou da companheira com o esperma do marido ou convivente, transferindo-se o embrião para o útero de uma outra mulher. Então, supondo que a mulher deseja ter um filho, ela não pode gestar essa criança, então fecunda-se o óvulo dessa mulher com o espermatozoide do seu marido e esse embrião ele é colocado no útero de uma outra pessoa. A segunda situação que a professora Adriana coloca é a seguinte: a fertilização in vitro com o material de um doador
por encomenda de um casal estéril, implantando-se o zigoto no útero de uma mulher ou no de outra. Então, imaginem a seguinte situação: um casal é estéril, esse casal deseja ter um filho. Então, pega-se o material genético de um doador, os gametas, né, de um doador, implanta-se o zigoto formado no útero de uma mulher, para que essa mulher possa gestar essa criança. A terceira situação trazida pela professora Adriana Maluf é a seguinte: a fecundação com sêmen do marido ou companheiro de um óvulo que não pertence à sua esposa ou companheira, mas o embrião formado, ele vai ser implantado no útero da esposa, muito embora o óvulo não seja dela. A quarta situação que traz, né, debates bioéticos, situação essa citada pela professora Adriana em seu curso de atualização em bioética, diz o seguinte: a fertilização com material de doador do óvulo da esposa, implantando-se o zigoto no útero de uma outra mulher. Então, veja, um casal, esse casal deseja ter filhos. Pega-se o óvulo da mulher, fertiliza-se com o esperma de um doador e o zigoto vai para o útero de uma outra mulher. A quinta situação seria a fertilização com material dos parceiros ou com material de um doador, seguido de gestação substituta nos casos de procriação entre pessoas do mesmo sexo ou nos estados intersexuais. Outras questões bioéticas envolvendo a reprodução humana assistida podem ser citadas, como a validade da técnica da redução embrionária, o destino do embrião excedentário, a mudança, a alteração aí dos papéis familiares. Quem teria acesso às técnicas de reprodução assistida? Solteiras, menores de idade, incapazes, viúvas, homossexuais. De que forma se daria a aplicação do princípio da paternidade responsável? E o SUS, ele pagaria, né, pelas técnicas de reprodução humana assistida? E como que seria a questão dos planos de saúde? Os planos de saúde também arcariam com os custos dessas técnicas de reprodução humana assistida? Com relação ao doador, ao sigilo do doador, ele pode ser quebrado? Uma outra questão, uma outra discussão bioética envolvendo as técnicas de reprodução humana assistida seria o acesso às técnicas de reprodução em portadores do vírus HIV, pois esse vírus ele possui um alto índice de contaminação. Então, o que a ciência sabe é que na gestação envolvendo soro positivos, tanto a mãe quanto a criança podem ser infectados, mesmo se só o pai for soro positivo. Então, quando a soropositividade for por parte materna, existe o risco da contaminação vertical, direta da mãe para o filho, ou através da amamentação. Então, como é que ficaria, né, essa questão, o acesso às técnicas de reprodução humana assistida por parte dos portadores do vírus HIV? Uma outra questão bioética relacionada à reprodução humana assistida, ela advém do diagnóstico genético pré-implantacional, que é um método diagnóstico pré-natal que é utilizado em técnicas de reprodução humana assistida, visando prevenir a transferência de embriões portadores de alguma doença genética ou cromossômica. Então, o que acontece é o seguinte: com o uso dessa técnica, apenas aqueles embriões que são geneticamente viáveis, eles vão ser transferidos para o útero materno, sendo que aqueles que possuem alguma alteração, eles poderão ou permanecer congelados ou serem doados para pesquisa, isso a depender da decisão do casal.
Então, há uma discussão no campo da bioética se essa técnica ela não implicaria numa nova forma de eugenia, uma vez que somente os embriões viáveis, os embriões saudáveis, eles seriam transferidos.